boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês, certo? Nós já estamos aí adentrando, né, nas últimas aulas do nosso primeiro módulo do nosso curso técnico de informática, né? Que alegria! De já gostaria de parabenizar todos vocês que permaneceram firmes e fortes, né, nesse primeiro módulo. Daqui a pouco, vocês verão que ao piscar os olhos, vocês estarão no último módulo, né? E aí só vai ficar com aquele gostinho de saudade, certo? Então, galerinha, permaneçam firmes, permaneçam fortes, certo? Que daqui a pouco, né, nós iremos entrar aí no nosso segundo módulo do curso técnico de informática e vai ser show, viu? Esse segundo módulo vai ser show de bola, tá certo? E aí, galerinha, hoje é a nossa disciplina de Educação Tecnológica Midiática, essa disciplina que aborda tantos conteúdos aí importantes, né, para que a gente possa pensar, parar para pensar, investigar assuntos do cotidiano que estão acontecendo no mundo inteiro, porque a gente não pode, né, ficar ao mundo ao léu, né? A gente precisa ficar ciente do que está acontecendo, do que está se passando no mundo. Essa disciplina eu acho muito importante porque ela traz vários assuntos importantes que a gente precisa analisar como futuros profissionais da área do curso técnico de informática, como estudantes aí do ensino médio, certo? Então, é muito importante que a gente fique aí, ó, atualizado, tá bom? E aí, turma, nada diferente, né? Porque toda aula nós temos um tema para a gente trabalhar, não é diferente, toda aula tem um tema aí que aborda um conteúdo novo. Hoje nós daremos continuidade ao assunto das novas tecnologias para a transformação digital. Nós estamos aí dentro de uma era da humanidade que tudo se remete à tecnologia. Então, todas as áreas profissionais, elas estão passando por uma transformação digital. E a gente precisa compreender isso, sabe por quê? Porque, galerinha, a nossa área de atuação é a área, uma das principais áreas que estarão, ó, à frente, né, de muitos aspectos dessa mudança. Nós, né, vocês, futuros técnicos em informática, eu também que sou da área da informática da computação, a gente precisa ficar ligadinho com isso, porque essa transformação digital, ela também passará por nós, certo? Então, a gente precisa ficar ligado. E a gente vai conhecer hoje quais são aí as principais, né, as novas tecnologias, as principais ferramentas que são necessárias para que essa transformação digital aconteça, tá bom? Saia do papel, saia do imaginário e aconteça de verdade. Então, turma, vamos dar início à nossa aula. Let's go, everybody. Vamos lá, pessoal. Então, olha aqui, galerinha. O roteiro da nossa aula de hoje, né? O objetivo do conhecimento da aula de hoje é nós falarmos, nós discutirmos sobre as novas tecnologias para a danada da transformação digital. Esta transformação digital que muito se ouve falar hoje em dia, que todo mundo está caçando ela a todo tempo, essa daí é a tal da famosa transformação digital. E qual é o objetivo da aula de hoje? É nós conhecermos as tecnologias que serão utilizadas como cloud computer, internet das coisas, conhecida como IoT, e a IA, que é conhecida como a inteligência artificial. Nós já tivemos outra aula, né, na semana passada, nós já iniciamos esse bate-papo sobre esse assunto, a gente já começou a realizar discussões sobre essa temática, mas como essa temática é muito abrangente, tem muita coisa para falar, nós iremos continuar o bate-papo sobre a mesma temática hoje. E da teoria à prática, nesse momento que é dedicado da teoria à prática, nós iremos dar exemplos de usos da tecnologia para as principais causas, tá?
e impactos que essa tecnologia causa, que essa tecnologia proporciona, tá? E aí, galerinha, nós vamos iniciar aqui a nossa aula lendo esse texto, né? Vamos ler esse texto e vamos tentar compreender o que ele tem para nos falar. O que esse texto tem para nos falar, certo? Olha aí. Em um processo de transformação digital, não existe um projeto único, liderado por um setor ou uma pessoa, mas sim uma decisão estratégica tomada pelo líder e deve ser constante para a evolução das empresas, tá? Vou ler de novo. Não existe um projeto único, liderado por um setor ou por uma pessoa, mas sim uma decisão estratégica, tá? A transformação digital, ela passa por decisões estratégicas, tomadas aí por um líder e deve ser constante para a evolução das empresas. Essa transformação digital, pessoal, ela é algo constante, certo? Ela não é algo que, hoje eu tive uma transformação digital na minha empresa e acabou a história. Não, nunca mais vou precisar mudar. Isso não existe. Por quê? Porque todo tempo está surgindo uma nova tecnologia. A todo tempo se cria algo novo. Para melhorar alguma atividade, para realizar uma nova tarefa de uma forma mais fácil, sempre levando menos tempo e realizando menos esforço para o ser humano, e a todo tempo é necessário também uma mudança, uma adequação das empresas, uma adequação do ambiente de trabalho, uma adequação dos nossos materiais que nós utilizamos dentro das nossas casas. Então, a todo tempo, a sociedade passa por essa transformação. E nós estamos vivendo em uma época de transformação digital, tá bom? A gente já discutiu sobre esses aspectos. Mas, afinal, né, quem é esta transformação digital? Entendemos, galerinha, que toda transformação digital, ela consiste em um uso da tecnologia, tá? Mas esse uso da tecnologia, ele é destinado para aumentar de forma significativa a performance das empresas. Olha aí. Então, o foco da transformação digital é o aumento, tá, da performance, do quanto aí que a empresa consegue trabalhar de uma forma mais eficiente, por meio da mudança de como os negócios são feitos. Aqui do ladinho de vocês, nós temos uma imagem. Essa imagem aqui, ela está dividida em dois tempos diferentes. Urubu servem, tá? Ela está dividida em dois tempos diferentes. De um lado, nós temos uma máquina, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de utilizar uma máquina de datilografia. Eu já fiz até alguns meses atrás, não faz muitos anos não, né? Eu tive a oportunidade, né, de fazer um curso de datilografia. Naquele tempo a gente fazia o curso de digitação com a máquina de datilografar. Aquilo ali, pessoal, era o ápice da tecnologia, certo? Do outro lado, nós temos aí um notebook. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas partes, tá? Vou até marcar aqui. Qual dessas duas partes da imagem? Vixe, aqui não fica tão visível, né? Vou colocar aqui, ó, número 1 ou a número 2? Qual das duas aqui a gente pode falar que a gente pode descrever como uma transformação digital? O que é que vocês acham? Qual das duas aqui a gente pode observar como uma transformação digital? Essa é a primeira pergunta.
E qual das duas nós podemos determinar como uma transformação tecnológica, tá? A primeira, qual das duas imagens representa a transformação digital? E qual das duas imagens, essa é a segunda pergunta, qual das duas imagens representam aí, tá, a transformação tecnológica? Transformação digital, primeira pergunta. Transformação tecnológica, segunda pergunta. É só para colocar um número, tá? Certo? Vejam aí, analisem aí para mim essa imagem, que está dividida em duas. E eu quero saber, na primeira imagem, né, no número 1 e no número 2, qual das duas demonstram a transformação digital e qual das duas representa a transformação tecnológica? E aí eu quero saber de vocês, tá? Quem souber, responde aí, tá certo? Ok? Certo, galerinha? Pessoal, sobre o projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, tá certo? O professor Rildo passará maiores orientações para vocês, tá certo? Daqui a pouquinho ele passará maiores informações, tá ok? Essa disciplina agora é de projeto de educação tecnológica midiática, tá? Educação tecnológica midiática. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal de Cajazeiras, pessoal de Inocêncio, de Milagre, né? Jacobina, pessoal aí de São João do Peixe. Me digam aí, vocês ainda não me responderam, meu povo. Essas duas imagens, o que vocês acham? Qual delas representa a transformação digital? E qual dessas duas imagens aí, qual dessas partes da imagem representam a transformação tecnológica? Tá bom? Eu vou responder a mais fácil, tá? Já que vocês ainda não responderam nenhuma, eu vou responder a mais fácil e a segunda eu vou deixar para vocês baterem cabeça, tá bom? Pessoal, de cara, quando nós observamos essa imagem, o que pode vir à nossa cabeça quando se fala de transformação digital, vem na nossa cabeça a segunda imagem, né? Nós temos recursos digitais na segunda imagem. Então, quando se fala de transformação digital, se nós formos comparar as duas imagens, a segunda, né, a que tem o número 2, representa melhor o que é uma transformação digital, tá? Ela melhora a performance das empresas, por exemplo, de fazerem diversas ações. Agora, a segunda pergunta, eu não vou responder agora não, vou deixar vocês pensarem, e aí quando alguém responder, aí eu falo a resposta, tá bom? Eu quero saber, na segunda pergunta, qual das duas imagens representam a transformação tecnológica? Qual das duas imagens representam representam aí a evolução tecnológica, tá certo? A transformação tecnológica. E aí vou deixar aí à tona para vocês essa pergunta, a gente vai dar continuidade e depois a gente conversa, certo? Ok? Fica aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Turma, quando se fala da transformação digital, se fala também da melhora da performance, tá? Da melhoria dos processos. Como é que os processos operacionais são feitos, são realizados, são feitos de uma forma mais eficiente? Então, pensando nisso, nós vamos falar da melhoria dos processos operacionais de forma interna. O primeiro passo a ser dado é fazer uma análise minuciosa da atual situação de sua empresa e, a partir daí, traçar um plano de ações para colocar em sua rotina de trabalho aquilo que irá levá-lo ao próximo nível rumo à transformação digital. Então, nem todas as empresas já iniciaram esse processo de transformação digital.
E esse processo, ele é de uma forma muito individual para cada empresa, tá? Não significa que uma empresa, para realizar uma transformação digital, vai fazer a mesma coisa que outra faz, porque vai depender do segmento, vai depender da necessidade da melhoria dos processos, tá bom? Tem empresas que, por exemplo, para a empresa entrar em uma transformação digital, tudo precisa ser retirado do manual, colocar máquinas, criar novos sites, criar aplicativos, criar softwares dedicados para a empresa, criar sistemas de banco de dados e diversas outras ferramentas. Pode ser. Mas para outras empresas, talvez a transformação digital comece e seja o suficiente só com a implantação de máquinas, de PCs, por exemplo. Então, vai depender muito da necessidade da melhoria dos processos, tá bom? Ok? Outro ponto, a transformação digital, ela também passa pelo processo de organização, certo? Com os arquivos e processos digitalizados, todo o dia a dia da organização ele será mais simples, né? Organizado e de forma ágil. Seus dados eles serão encontrados, cruzados e analisados sem que a rotina estratégica seja prejudicada. Então, imaginem aquela empresa que ela tinha uma rotina de ter pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de papel, que todos os documentos eram organizados em pastas, por letras, e eram guardados em armários tipo gavetões, né? E aí, quando você puxava esse gavetão, tinha um monte de pasta, né? Documentos que começam com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E, com a letra F. E cada uma daquelas pastas tinha um monte, né? Um monte de documentos. Imaginem notas fiscais. E aí as notas fiscais, além de serem organizadas por letra do nome do cliente, ainda era organizado por número. Eita, que era muita coisa. Aí imagine se você precisasse pegar uma nota fiscal de 4 anos atrás. Já imaginaram precisar abrir aquele gavetão e procurar lá dentro daquelas pastas? E se alguém tivesse esquecido de colocar essa nota fiscal no local correto? E se não tivesse seguido o padrão de organização de forma física dessa nota fiscal? Gente, era dor de cabeça. É dor de cabeça demais. Hoje em dia, as empresas não precisam mais disso. As que passaram por uma transformação digital, por exemplo. Que tudo agora é digital. Todas as notas fiscais continuam dentro de pastas, organizadas por letras e organizadas por numeração, mas estão todas a uma distância de um clique. Ah, o computador queimou, mas não tem preocupação, está tudo lá no servidor. É só puxar do servidor para a máquina de novo. Ou está lá nas nuvens, né? Está lá salvo nas nuvens, então de qualquer máquina eu consigo ter acesso à nota fiscal que eu preciso, por exemplo. Então, empresas que passam por esse processo de transformação digital, eles têm mais agilidade, tanto para organizar os seus documentos, quanto para acessar os documentos. Pessoal, isso aqui facilita muito a vida, né? Muito, muito mesmo. Principalmente quem trabalha com esse controle de documentos de forma diária, né? Que todos os dias uma quantidade gigantesca de documentos disponibilizados para a empresa. Outro aspecto que passa pela transformação digital, que isso aqui a gente já está carequinha de saber. Esse nome bem aqui, ó. Esse nome bem aqui, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém saindo desse primeiro módulo não sabendo a diferença do que é dado e informação, tá? A gente já conversou muito sobre isso e nós conversamos sobre isso não só na disciplina de análise lógica de programação. Eu conversei com vocês em análise lógica de programação, o professor Rildo conversou com vocês na disciplina de manutenção,
Eu conversei com vocês na disciplina de midiática e o professor Hildo já conversou com vocês também em projeto de aprendizagem. Essa palavra dados, ela está em todo canto na nossa área, pessoal. Porque os dados, para nós que somos da área da computação, ele é algo valioso, tá? E é algo que há muitas empresas, a maioria das empresas, né, que buscam a transformação digital em seus negócios, eles estão interessados nesta criatura bem aqui, esses dados. E nós, vocês, futuros técnicos, serão os responsáveis por levar nos braços, né, com todo amor e carinho, esses dados. Porque é dali que a empresa vai tirar conhecimento para a tomada de decisões, que a gente já conversou sobre isso, que ela vai tirar informação. Então, isso daqui é valioso para qualquer empresa, tá? E vamos olhar aqui. Os seus colaboradores terão acesso em tempo real a uma enorme rede de dados, o que lhe dará total embasamento para decisões muito mais assertivas. Então, toda empresa que cuida bem dos seus dados, principalmente dados gerados por seus clientes, esses dados poderão ser transformados em conhecimentos valiosos, capazes, né, de possibilitar que a empresa tome decisões assertivas. Assertivas que talvez impeça ela de perder muito dinheiro, tentando lançar coisa que não deve ou mudar o que não deve. Certo? Ou deixando de mudar algo, né? Então, o dado, ele é como se fosse ele é a parte bruta do conhecimento. Tá bom? É a parte bruta do conhecimento. Sem ele, não dá para gerar conhecimento. Outro aspecto muito importante que ele vem de acordo com essa transformação digital, é a facilidade do processo de comunicação. O processo de comunicação é outro assunto que a gente já teclou bastante, né? Bateu demais nesta tecla. Nós vivemos em sociedade, nós somos sociedade, nós somos seres que é fundamental para que nós possamos crescer, evoluir, é a danada da comunicação. Né? Sem comunicação fica difícil de fazer muita coisa. Então, hoje, pessoal, muitos recursos digitais e tecnológicos, eles existem para facilitar esse processo de comunicação. A comunicação não esteve tão fácil, né, como nos dias atuais. Nós temos muitas ferramentas para possibilitar aí um processo de comunicação mais rápida, mais fluida, de diversos aspectos, pelas redes sociais, através de uma videoconferência, através de e-mails, ligações, SMS e milhares de outras formas, tá bom? As novas ferramentas tecnológicas, elas possibilitam as integrações de sistemas, agilizando a forma de se comunicar internamente. Logo, os processos ficarão mais claros e ágeis para toda a sua empresa. Então, pessoal, dentro de uma empresa, a comunicação ela é importante para que o negócio flua, certo? Imaginem aí que em uma empresa que tenha 50 funcionários, chegou um comunicado da chefia que todo mundo precisa chegar em um dia com determinado tipo de roupa, né? Determinado tipo de roupa. Falou, olha, dia sexta-feira, dia tal, todos os colaboradores precisam estar na empresa no horário tal, com determinado tipo de roupa, né? Não foi comunicado por quê? Só foi solicitado que os colaboradores estivessem aí com o estilo de roupa, por exemplo. Tá? E aí, pessoal, ao invés de lançar essa informação em um sistema de comunicação que todos teriam acesso, independente da função que eles realizam, eu sou um vendedor externo da empresa, não fui comunicado. E o grupo do WhatsApp, né? Ou
o sistema de comunicação entre o vendedor e o supervisor, não tem sistema de comunicação. Ah, eu trabalho na limpeza, não fui comunicado. Não tem nenhum tipo de comunicação interna que tenha TV ou algum grupo do WhatsApp, por exemplo, que aquela pessoa que trabalha nos serviços gerais não tem acesso. Então, todos deveriam ter sido comunicados de uma forma igual, né? Da mesma forma. E aí, no dia, a empresa não tem um processo de comunicação bom. Só algumas pessoas vieram com estilo de roupa e outras não estavam nem sabendo o que era que estava acontecendo, né? Não vieram a caráter da reunião, né? Ou então do evento. Por quê? Porque só alguns sabiam da informação e outros não sabiam. Isso, pessoal, estou dando um exemplo assim bem básico, mas isso aqui acontece muito, principalmente por tomadas de decisões, informações importantes de reuniões. Vai ter um treinamento sobre segurança do trabalho no dia tal e todos da empresa precisam participar. E na hora, só uma parte da equipe vai, a outra parte da equipe nem sabia. Quem foi que ficou responsável por comunicar? Foi o fulano e o cicrano. Aí não teve controle, não passou por meios de comunicação. Aí gera uma instabilidade dentro da empresa, fica um ambiente chato, né? Fica um ambiente chato. Então, turma, o processo de comunicação, ele também passa pela transformação digital. Se você tem ferramentas mais assertivas, que independente da função que o seu colaborador exerce, independente se ele é interno na empresa ou externo, você precisa ter um sistema de comunicação adequado que garanta que todos estejam cientes, tá? E que todos recebam a mesma informação. Isso aqui gera tanta confusão, meu povo. Então, é muito importante, tá? A comunicação. Outro aspecto que pode ser melhorado e que pode ser transformado pela transformação digital, com processos automáticos em partes da operação, seu time terá mais tempo produtivo para investir em atividades estratégicas. Então, assim, algumas empresas elas adotam processos de automação que facilitem até mesmo às vezes o bem-estar do seu colaborador, para ele não perder tempo, né? Às vezes tem coisas manuais que precisam ser feitas que às vezes uma máquina poderia fazer. E ao invés do colaborador estar perdendo tempo fazendo de forma manual, a máquina faz, tá certo? E aquele colaborador que não vai precisar ficar gastando aquele tempo, esse tempo dele vai ser investido em planejamento estratégico, em atividades estratégicas, que esse tem que ser o nosso foco, né? As máquinas, pessoal, elas estão sendo inseridas no ambiente de trabalho. Não é para um dia o homem deixar de trabalhar e elas substituírem tudo, não. É porque o foco é o seguinte, é que cada vez mais os processos manuais, repetitivos, cansativos, né, que precisam de um esforço muito grande, eles passem a ser executados por máquinas e nós, seres humanos, iremos passar mais tempo, né, pensando, né? Realizando estratégias, tá? Criando novas soluções, criando novas estratégias. É por isso que a gente precisa sempre se atualizar, tá? Não dá para ficar parado. Tem que sempre se atualizar, tá? Porque as máquinas, elas vão fazer aquilo que, entre aspas, qualquer pessoa pode fazer, até uma máquina faz, e a humanidade vai necessitar que cada vez mais você, eu, todos nós, sejamos pessoas que tenham mais habilidades produtivas em atividades estratégicas, tá? Pensar.
Melhoria dos processos operacionais externos. Nós falamos alguns aspectos dos internos dentro de uma empresa, tá? Nós iremos falar agora de alguns aspectos externos. A transformação digital, ela também passa, ela não passa somente por dentro dos corredores das fábricas, empresas. Ela passa também pela área externa da empresa, né? Normalmente até o consumidor final, as nossas casas, aos supermercados, às vias, não importa qual ambiente seja de forma externa da empresa. Depois da casa arrumada, será hora de comunicar ao mundo que a sua empresa está totalmente apta a embarcar em qualquer desafio para conquistar os seus objetivos, certo? Então, depois de você arrumar a casa, né? Depois de você transformar o seu ambiente de trabalho, a empresa que você trabalha, que você atua, entrando na transformação digital, depois disso, a empresa vai estar apta a escancarar, né, essa informação para o mundo, entendendo que ela já passou por esse processo de transformação digital e agora, por já ter passado por esse processo de transformação, ela é capaz de assumir novos desafios, de dar novas soluções para os seus clientes mais atuais, né? Novas. Então, é isso que se espera das empresas que trabalham aí com a transformação digital. E aí, pessoal, nós temos, né, as causas que ocasionam a transformação digital e os impactos, tanto positivos quanto negativos, desta transformação. Em uma transformação digital, é uma mudança de mentalidade que as empresas elas precisam passar com o objetivo de se tornarem mais modernas e também de acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir, tá certo? Aí, galerinha, eu me lembro quando eu estava estudando sobre esse conteúdo, algum tempo atrás, os meus professores eles já davam um exemplo da Kodak. Kodak é uma empresa de fotografia. Ela foi uma das principais empresas que criaram as máquinas fotográficas, aquelas que tinham um tubinho de filme dentro, né, das máquinas fotográficas. E aí elas eram assim uma das maiores empresas, né, altamente tecnológicas. Elas tinham aí o mercado na palma da mão quando se falava de fotografia. Era algo fantástico, certo? Só que o que foi que aconteceu, né? Começou a surgir rumores, né, de que em algum momento iria aparecer a tal da máquina fotográfica digital, certo? Outras empresas, igual a Kodak, que trabalhavam com fotografia, ficaram de olho, só observando. A gente precisa se ligar, a gente precisa inovar, porque senão a gente vai ficar para trás. E a Kodak, por ela tomar de conta de todo o mercado, ela achava que, né, estava show de bola. Não precisava se importar com a transformação digital. E aí, o que foi que aconteceu? Pode ter demorado um pouquinho, mas esse momento chegou, né? A transformação digital nesse processo das máquinas fotográficas acabou chegando e com muita força. E o que foi que aconteceu? A Kodak não conseguiu acompanhar esse processo, né, de transformação digital. Eles não se modernizaram e aí eles perderam muito, mas muito espaço de mercado. Há muitos anos atrás, quem imaginaria que um dia um aparelho telefônico teria a mesma capacidade de fotografar algo como aquelas máquinas fotográficas que existiam antigamente, né? Quem sonharia uma coisa dessas? Hoje em dia, pessoal, né, as empresas que trabalham com máquina fotográfica, que até hoje fabricam e vendem máquina fotográfica, elas precisaram, né,
trabalhar bastante para permanecer no mercado, porque não acompanhar o processo da transformação, a transformação tecnológica, tá bom? E isso aí, pessoal, a transformação tecnológica, ela causa um impacto positivo e negativo, dependendo aí de qual posição a empresa vai tomar perante a necessidade de mudança. Então, uma coisa é certa, quando se fala de transformação tecnológica, quando se fala de transformação digital, algo que não vai existir é algo que se torne parado, né? É algo que não se transforma, é algo paralisado. Isso não existe na transformação tecnológica nem digital. É tudo muito dinâmico. A todo tempo, todas as coisas mudam. Hoje você criou uma tecnologia, amanhã, literalmente, outra empresa pode ter criado uma tecnologia muito mais avançada do que a sua. E aí, gera a corrida, né? A corrida. Por que que hoje, todos os anos, ou às vezes mais de uma vez ao ano, as empresas de telefone celular, elas lançam um novo produto mais tecnológico, com uma ação nova, né, com um recurso novo, para não ficar para trás no mercado, né? Isso se dá aí, a transformação digital também. Então, galerinha, a transformação digital ela é uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se transformarem de uma forma mais moderna e acompanhar os avanços tecnológicos que não param de surgir. Isso aqui é a pura verdade, tá? Não há pessoas no mundo que não tenham sido impactadas por esse processo com as empresas e é a mesma coisa, né? Aí você pode falar, professora, mas na minha cidade aqui, nós não temos tantos recursos tecnológicos, né? Na verdade, a internet não é algo comum. Nós não temos tantos computadores, né? Nós não temos acesso muito fácil a computador, a internet, a celular. Mas se eu falar para vocês que mesmo esses locais, né, que de uma forma, entre aspas, aparentam não ter tanto acesso à tecnologia, esses locais também foram transformados, tá? Eles passaram por sofreram um impacto da transformação digital. A gente já conversou sobre isso, porque os outros setores, o setor do comércio de alimentos, ou o setor da produção de alimentos, o setor da fabricação de vestuário. Esses setores, eles precisaram se modernizar. E, de alguma forma, o sucesso dessa transformação facilitou com que esses recursos, esses produtos, pudessem estar disponíveis para diversos lugares do Brasil ou do mundo. E, de alguma forma, um desses produtos chegou aí na sua mesa, na sua casa. Desde, por exemplo, um saco, né? Um saco de flocão. Eu dei até esse exemplo, não sei se foi na aula de vocês. Eu dei até o exemplo do flocão. Imagine esse flocão, que são flocos de milho, que vocês podem ter comprado aí no supermercado. Provavelmente, vocês estão tendo acesso a um processo produtivo que tem a tecnologia por trás. Por quê? A tecnologia melhorou o quê? O processo da plantação do milho, melhorou a qualidade da extração do milho na hora da colheita. Com certeza tem partes tecnológicas voltadas para realizar, no caso, a extração, né, desses flocos do milho, certo? O processo de embalagem, com certeza, foi transformado ao longo dos anos pela transformação digital. O processo também da venda, da distribuição, até chegar nas residências. Então, querendo ou não, pessoal, todos nós
estamos sendo impactados, somos impactados pela transformação digital de uma forma direta ou indireta, tá? Porque isso não passa, não é só em grandes empresas, não. Nas pequenas empresas, nas escolas, no acesso a várias atividades que nós temos no nosso dia a dia, que só são possíveis hoje graças à transformação digital, que se tornou mais barato, né, que se tornou mais acessível. Da descoberta da roda, passando pela Revolução Industrial e chegando na inteligência artificial e a inteligência das coisas, a verdade é que a espécie humana, desde a sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos muito importantes. E aí eu vou puxar a orelha de vocês, porque eu quero saber cadê a resposta, meu povo de Deus, daquela pergunta que eu fiz lá no início, certo? Que tinha uma imagem com duas partes. Tinha a parte aí de uma máquina de datilografar e tinha uma imagem de um notebook, certo? Hoje vocês estão aí dormindo praticamente, tá? Mas amanhã eu pego vocês, olha, vocês se acordem. E aí, galerinha, é o seguinte, eu perguntei qual das duas imagens representavam a transformação tecnológica, tá? E ali, na verdade, era uma pegadinha, viu, para vocês, tá? Ali era uma pegadinha. Por quê? Porque se você olhar rápido e pensar, mas ali tem um notebook e do outro lado tem uma máquina de datilografia, então é óbvio que é um notebook que representa a transformação tecnológica, né? Mas não é o notebook que representa a transformação tecnológica. As duas imagens representam a transformação tecnológica. Por quê? Tanto uma máquina de datilografia quanto o notebook, eles fazem parte de uma época específica, né? A máquina de datilografar, na época dela, que ela foi lançada, que ela era utilizada, ela era o ápice da transformação tecnológica. Ela é uma máquina que tem muita tecnologia. E que se até hoje alguém utiliza máquina de datilografar, está sim utilizando uma máquina, um mecanismo tecnológico. Ali existe ciência, né? Ali existe estudo, que por trás daquele estudo, aquela máquina realiza uma ação muito importante. O notebook, da mesma forma. A diferença são épocas diferentes. Então, hoje, por exemplo, eu não posso falar para vocês que a descoberta da roda não foi uma das maiores tecnologias que o homem descobriu. Porque a roda, e mais uma que eu vou falar para vocês, o domínio do fogo também. Na verdade, o domínio do fogo é considerada a primeira tecnologia utilizada pelo homem, tá? O domínio do fogo foi a primeira tecnologia utilizada pelo homem, certo? Então, a roda, a criação da roda, é uma outra tecnologia criada, né, descoberta pelo homem e utilizada até hoje em dia. Então, a máquina de datilografar é uma tecnologia, ela faz parte da transformação tecnológica e é muito importante. Então, no caso lá, a pergunta que eu fiz para vocês, as duas imagens representam a transformação tecnológica. E é isso que está falando aqui nesse texto para vocês na telinha. Ó, da descoberta da roda, passando pela Revolução Industrial e chegando até a inteligência artificial ou a internet das coisas, tá? A verdade é que a espécie humana, desde a sua criação, ela sempre promoveu avanços tecnológicos, né, muito importantes. Então, tudo isso é tecnologia. Tudo isso é aplicação de conhecimento. Tecnologia é aplicação de conhecimento, certo? Então, dependendo da época, dependendo da era da humanidade, a humanidade vai descobrindo coisas novas e vai aplicando o seu conhecimento de uma forma diferente, certo? Hoje nós estamos aí na era digital e na era da inteligência artificial, certo? Nós já havíamos conversado sobre isso, que para muitos acham que a inteligência artificial ela é algo só de filmes,
tá? Só de filmes. Mas, na verdade, se nós fôssemos pensar nisso há uns 15 anos atrás, realmente talvez seria só coisa de filme mesmo, né? Um dia, quem sabe, talvez. Mas hoje em dia, a inteligência artificial é real, ela faz parte da nossa vida. Desde simplesmente um atendimento no celular, até, por exemplo, empresas tomarem decisões através de coleta de dados e através dos dados coletados, utilizando inteligência artificial, a empresa tem um resultado quase que instantâneo, né? A Bolsa de Valores está aí para isso, para justamente falar sobre isso, né? Eles utilizam ferramentas muito inteligentes que possibilitam que eles tomem decisões muito rápido. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui já faz parte do nosso dia a dia. E a tendência é aumentar, tá bom? A tendência é aumentar cada vez mais a utilização de recursos inteligentes, inteligência artificial. Será necessário um monte de gente para criar recursos inteligentes. E é para isso que vocês estão estudando informática, tá? Somos nós, técnicos de informática, cientistas da computação, analistas de dados, né? Engenheiros de software e muitas outras áreas que vêm da área da computação são os responsáveis por criar isto aqui. A inteligência artificial, criar recursos de IoT, que é a internet das coisas. Então, a humanidade está começando agora. É por isso que falo que as profissões do futuro, praticamente a maioria delas estão relacionadas à tecnologia. As profissões do futuro. Porque tudo vai precisar ser conectado, né? Se eu der o exemplo já para vocês, que hoje em dia já tem, por exemplo, geladeiras que tem internet das coisas, né? Que a própria geladeira, o dono da geladeira chega e fala assim, olha, nesta geladeira aqui, sempre precisa ter, no mínimo, 10 ovos, no mínimo, 1 litro de leite, no mínimo, 2 iogurtes, por exemplo. Estou dando aqui só um exemplo, né? O dono da geladeira, ele já determina o mínimo que tem que ter de coisas dentro da geladeira. Aí a geladeira ela tem um sistema inteligente de reconhecimento dos produtos. O dono da geladeira já cadastra o cartão de crédito, já cadastra o supermercado, e a geladeira ela identifica quando tiver menos, né, quando tiver chegando no final dos produtos, a própria geladeira faz o pedido das compras pré-determinadas pelo dono. Pessoal, isso é coisa de louco, né? Isso aqui é algo assim que a gente pensaria só em coisas de filme, mas isso já acontece. O dono da casa tem uma inteligência artificial na sua casa que quando chega um determinado horário do dia, que ele já determinou, ele já programou no celularzinho dele, falou, olha, todo dia às 18 horas eu quero que o ar-condicionado do meu quarto ligue às 18 horas, temperatura de 24 graus. Todos os dias, o ar-condicionado vai ligar sem ninguém precisar pegar no controle. Por quê? Porque ele está programado. Ele está utilizando a tal da internet das coisas. Galerinha, isso aqui, ó, internet das coisas é uma das áreas que vai gerar muito dinheiro. Porque todo mundo vai querer modernizar a sua casa para controlar tudo pelo celular. Ah, eu viajei, tem uma horta dentro de casa, não tem ninguém para aguar minhas plantas, não precisa. Você tem um sistema de irrigação inteligente. Quando a umidade do solo estiver numa quantidade específica, automaticamente a irrigação é ligada. Certo? E assim sucessivamente, pessoal, de diversos aspectos. Consigo controlar as câmeras da minha casa, consigo controlar o alarme, e assim vai. Então, pessoal, cada vez mais,
tudo estará conectado. Tudo estará conectado. Isso só será possível por conta da internet das coisas, ou também conhecida como IoT, tá? IoT. Quando vocês verem esse termo, outros cursos não precisam saber disso não, mas vocês do curso de informática, vocês precisam saber. Depois pesquise sobre IoT, é isso bem aqui, ó. IoT. A gente chama de IoT, ou Internet das Coisas. Depois deem uma olhada para vocês verem a dimensão de projetos que existem nesse segmento. E isso só é possível graças à transformação digital. Tá bom? A verdade é que a espécie humana, né, desde a sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos. E por que a humanidade precisa de tantos avanços tecnológicos? É porque, pessoal, a humanidade cada vez mais ela quer conforto. Ela quer diminuir o trabalho e aumentar o tempo de pensar. O objetivo é esse. Eu vou criar a ferramenta para não precisar ficar gastando tempo com isso. Eu vou criar uma ferramenta aqui para essa tecnologia, para esse robô, para esse mecanismo fazer o trabalho braçal. E o tempo que eu tenho vai ser para ser analítico, para pensar, para criar soluções. Essa daí é uma das principais necessidades da transformação digital. Mas a transformação digital ela não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, tá? Não só e somente a criação de novos mecanismos, dispositivos e serviços que facilitam a nossa vida de alguma maneira. O termo ele também é muito usado no mundo corporativo quando o assunto são as exigências, tá, de uma nova realidade na qual a tecnologia avança mais rápido que nunca. Ou seja, é mais sobre o contexto que circunda as novas modernidades do que sobre a tecnologia em si. É por isso que implantar a transformação digital em uma empresa não é tão simples assim quanto utilizar uma funcionalidade nova. Porque os produtos e serviços tecnológicos, ele vem com um manual e obedecem a uma lógica subjetiva. O que estamos falando aqui, galerinha, é de uma mudança cultural, que é um desafio maior, porque envolve o lado humano. E esse aqui, galerinha, é o X da questão. O X da questão. E que aí, ó, quero que vocês fiquem gravados, não só na mente, mas no coração de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando como técnicos de informática, e se em algum momento você for contratado, ou a empresa que você trabalhe, for contratado para implantar algo novo em uma empresa, já vou falando uma realidade para vocês. A parte mais fácil vai ser a parte técnica. A parte mais fácil vai ser a instalação de tudo, né? Colocar computador, criar software, criar site, tudo vai ser o mais fácil. O mais difícil que vocês terão de encarar é esta parte bem aqui, ó. São essas criaturinhas bem aqui, ó. O humano. Isto daqui é que dá dor de cabeça. A máquina não dá dor de cabeça, não, mas isso daqui dá. E dá e muito. Porque um dos principais problemas que as empresas possuem na hora da transformação digital dentro das suas organizações é a necessidade da mudança da mentalidade dos colaboradores. Eu falei para vocês lá da nota fiscal, lá no início da aula, que eu falei da nota fiscal que era impressa. Imagine uma pessoa que está trabalhando há 30 anos dentro de uma empresa e que ela faz todos os dias a mesma função,
a mesma, do mesmo jeito. Essa pessoa se garante demais. Nada, ela não faz nada errado, é tudo perfeito, perfeito. Ela é uma especialista no que ela faz, porque ela faz exatamente aquela função há 30 anos. Ninguém na empresa sabe mais do que ela, do que tirar a nota fiscal, né? Criar uma nota fiscal e organizar a nota fiscal dentro aí do armário. Aí o que vai acontecer? Chega a equipe de tecnologia que fala para essa pessoa que tem 30 anos trabalhando daquela mesma forma, que agora o processo que ela faz vai ser mudado, vai ser modernizado, né? E aí, pessoal, que vem o X da questão. Esse processo da mudança da mentalidade, esse processo da transformação, da cuca da pessoa que trabalha manualmente há 30 anos, você colocar na cabeça dela uma nova forma de operacionar o serviço, é o maior desafio, muitas das vezes, tá? É a capacitação dos colaboradores na transformação digital, na mudança digital, é o dos mais difíceis. É o que você vai gastar, é o que você vai ter mais dor de cabeça. O sistema está perfeito, o software está lindo, maravilhoso, funcionando, chuchu, beleza. Mas a pessoa não consegue utilizar o software, porque ela é de outro tempo. Ela fazia tudo perfeitamente de forma manual. E agora vem um grande desafio, né? Que é a parte da capacitação. Certo? Então, galerinha, não é simplesmente criar tecnologia, mas implantar tecnologia dentro das empresas, mudando a forma do pensar, mudando a forma do agir dos colaboradores, é que é um dos grandes desafios também. Então, saibam, tá? Que é importante. Aquele povo que acha que quem trabalha com tecnologia só precisa mexer com o computador trancado numa sala, que não precisa saber se comunicar com ninguém, turma, essa era acabou. Porque nós somos responsáveis por todos esses segmentos. Até capacitar uma pessoa que for utilizar um software, um site, um aplicativo dentro de uma empresa. Principalmente quando a gente fala de transformação digital. Então, aqui está falando sobre uma das principais dificuldades nesse processo de mudança. É a parte que envolve o lado humano, tá? A parte que envolve o lado humano é um dos maiores desafios, tá certo? Galerinha, nós teremos agora o nosso intervalinho rapidinho e já já a gente retorna para dar continuidade à nossa aula.